com a secretária-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais conhecida como OTAN, Alexandra Roser, para falar sobre a intervenção militar que ocorreu em 2011 na Líbia e também sobre a situação do país pós-Gaddafi. Primeiramente, será feita uma introdução contextualizando o conflito, e aqui está. A Líbia é o quarto maior país da África e possui a 10ª maior reserva de petróleo confirmada. Durante o governo de Muammar Gaddafi, era um dos países mais envolvidos do continente africano, assumindo a posição de número 53 no Índice de Desenvolvimento Humano. Sua população desfrutava de um padrão de vida de classe média alta e possuía extensas garantias governamentais. O líder líbio também levou adiante o maior projeto de irrigação do mundo, visando tornar a água disponível para todos os cidadãos do país. O nível de educação dos líbios aumentou drasticamente, contando com 89,5% da sua população alfabetizada. As mulheres tinham direitos que não lhes eram garantidos em quase nenhum país árabe, como o direito de trabalhar e vestir-se como desejasse. Em aspectos econômicos, a Líbia não tinha dívidas externas e dispunha de reserva de 150 bilhões de dólares. O general Muammar Gaddafi governou a Líbia durante 3 décadas, e seu comportamento por muitas vezes era considerado imprevisível e inconsistente em relação ao Ocidente e à sua própria população. Em meio à Primavera Árabe, a população líbia tentou derrubar o ditador do poder, porém o líder se recusou a sair e começou a lançar ofensivas militares contra a população civil. É nesse contexto que, em março de 2011, foi aprovada uma intervenção militar pelo Conselho de Segurança da ONU, através da Resolução 1973. Dessa forma, a OTAN assumiu os ataques aéreos na Líbia sob coalizão dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra, sob a alegação de que era necessário impor uma zona de exclusão aérea na região para a proteção da população civil. Porém, a intensidade da ofensiva promovida pelos países ocidentais leva ao questionamento se existia outros interesses em jogo, e não apenas a proteção de civis e defesa dos direitos humanos. Em outubro de 2011, o líder líbio Muammar Gaddafi foi executado por civis revolucionários na cidade de Sirte. Sob o comando da OTAN e forte influência internacional, o país africano, que antes era conhecido pelo seu alto nível de desenvolvimento socioeconômico, se encontra destruído após intensa atuação armamentista liberada pelos Estados Unidos. Os países ocidentais se apoiaram na Primavera Árabe e incentivaram grupos extremistas, os equipando com armas e dando incentivos financeiros sob a justificativa da instauração da democracia na Líbia. 7 anos após a morte do ditador, a Líbia não possui um governo funcional. É separada por 2 governos que disputam a legitimidade política. No oeste do país, milícias aliadas islamitas tomaram o controle da capital Trípoli e instauraram seu próprio governo. Do outro lado, há o governo dominado por políticos anti-islamitas que vivem exilados a 1.200 km da capital e não governam o país em nenhuma medida. Este vácuo de poder criou um ambiente propício para que o Estado Islâmico começasse a atuar na região, o que trouxe mais um impasse para que o país atinja a estabilidade política. Todo esse conflito também serviu para intensificar a crise migratória, em que diversos civis tentam cruzar o Mediterrâneo em busca de melhores condições, mas em sua maioria seguem sem sucesso, já que a União Europeia segue rígida e nega asilo a refugiados de guerra. Bom, Alexandra, Anders Fogh Rasmussen, que foi o seu antecessor e secretário-geral da OTAN na época da intervenção, ele declarou que o objetivo principal da OTAN era proteger os civis. Contudo, com as primeiras eleições pós-Gaddafi dividindo o país, o governo ficou fragmentado em 2, sendo um deles reconhecido internacionalmente e o outro não. E nesse cenário, houve espaço para que milícias opositoras de Gaddafi trouxessem uma onda de assassinato às pessoas que eram associadas ao ditador. Além disso, a instabilidade nas fronteiras, a lutas étnicas e diversos outros fatores ameaçaram a segurança da região, facilitando atividades como o tráfico de drogas, tráfico de armas, seres humanos. As prisões elas estavam superlotadas, houveram relatos de torturas aos apoiadores de Gaddafi e a quantidade de refugiados pedindo abrigo em outros países aumentou consideravelmente. Então, se o objetivo declarado era de fato proteger a população civil, por que os promotores dos bombardeios, a própria OTAN, lavaram as mãos uma vez que Gaddafi foi derrotado, deixando o país nessa situação e fazendo parecer que a operação visava apenas uma mudança de regime? Bom, quando a intervenção militar ocorreu, a Líbia encontrava-se numa situação crítica que necessitava da atenção internacional. Uma vez que a ameaça aos civis foi vista como sendo o próprio ditador sanguinário Muammar Gaddafi, e com a morte dele e a ocorrência de eleições populares,
a organização não mais reconhecia qualquer tipo de perigo. Então, nós vimos como primordial a realocação dos recursos. Ademais, o princípio de soberania prevê que não era mais responsabilidade da comunidade internacional intervir em uma situação vista como democrática. Bom, Alexandra, existe alguma explicação oficial a respeito da duração da intervenção militar, que a princípio deveria durar 90 dias, e iniciando-se em março, e acabou se prolongando até outubro? A duração do conflito foi uma resposta direta ao caos e à instabilidade instaurados no país. A OTAN se viu na obrigatoriedade de eliminar toda e qualquer ameaça que correspondesse à comunidade internacional. Bom, antes do conflito e da intervenção militar, a Líbia era um dos países mais envolvidos do continente africano, assumindo a posição de número 53 no IDH. A população desfrutava de um padrão de vida de classe média alta, possuía extensas garantias governamentais e o nível de educação aumentou significativamente, além do fato de que as mulheres contavam com direitos que elas não possuíam, não usufruíam em nenhum outro país árabe. Atualmente, 7 anos após o conflito, a Líbia perdeu quase que majoritária parte dessas suas características, e estudiosos apontam para a OTAN como a principal culpada deste fator. O que você tem a dizer sobre isso? A forma como o ditador Muammar Gaddafi conduziu o país durante 3 décadas apontava para um consequente deterioramento das condições do país. Vale ressaltar que as garantias que Gaddafi dava à população eram uma forma de manipulação para que eles mantivessem seu apoio, indicando que um levante desestabilizador eclodiria de qualquer maneira. Bom, Alexandra, vamos para a última pergunta, então. Bom, a organização já deixou claro que ela não vê a atual situação na Líbia como ameaça suficiente para uma nova intervenção. Contudo, o provável agravamento do cenário, será que a organização poderia considerar a mobilização de novos recursos para o território líbio? Porém, dessa vez focando não só em responsabilidade de proteger, mas também no princípio de responsabilidade ao proteger, proposto pelo diplomata brasileiro Antônio de Aguiar Patriota? Essa seria uma pauta a ser discutida com todos os membros da organização, levando sim em consideração ambos os princípios que você mencionou na sua pergunta e também ponderando a necessidade da mobilização de recursos, tendo em vista se o fator diz ou não a respeito da comunidade internacional. Muito obrigada, Alexandra, pela sua presença. Até a próxima. Até a próxima.